Sabe, eu estava pensando, do que é feito o solo? Será que ele é só onde a gente pisa, caminha, constrói nossas casas, cidades? Será que ele é importante para mais alguma coisa? Eu sou a professora Sui e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o solo. Primeiro, o que é o solo? Bom, o solo é formado pela decomposição das rochas, isso mesmo. Eu vou explicar melhor como que isso acontece. As rochas sofrem a ação do vento, do sol, chuva e até de seres vivos. E com o passar de muitos e muitos anos, a rocha vai aos poucos se quebrando e se transformando em pequenos pedaços. A rocha vai liberando os minerais que a compõem e esses pedaços que quebram cada vez mais ficando bem pequenos. Na natureza existem diferentes tipos de rochas, o que faz com que nós tenhamos diferentes tipos de solo também. Por exemplo, nós temos um solo arenoso, argiloso e o calcário. A composição do solo é o que determina algumas das suas características, como por exemplo a permeabilidade, que é a capacidade que o solo tem de permitir que a água infiltre por entre os poros, que são os espaços que existem entre os grãos do solo. Os solos arenosos, eles são muito permeáveis porque os espaços que existem entre os grãos aqui, eles são grandes, então a água consegue passar com bastante facilidade. Os solos argilosos, eles são bem mais compactos, olha só. Aqui eu tenho mais um pedaço dele. A argila a gente consegue encontrar bastante no fundo dos rios e dos lagos. Então, esse solo, ele é tão compacto, tão apertado, os poros, que a água não pode passar por entre eles. Então, olha, você consegue ver, ele parece até uma massinha, ó, que eu consigo apertar. Por isso é super importante esse tipo de solo, porque ele faz com que a gente consiga armazenar água, tanto nos lagos quanto nos rios e também embaixo da terra, nos aquíferos. A permeabilidade do solo é bem importante quando a gente vai falar sobre reter a água da chuva no solo. Para você ter uma ideia de como que isso funciona, a água da chuva, ela passa por um solo que é um pouco mais poroso, como esse, por exemplo. Aí, ela vai descendo sobre o solo, descendo, e ela encontra um tipo de solo mais argiloso. Ela acaba ficando presa naquela camada de solo. E isso faz com que a gente consiga armazenar água embaixo da terra, que são os conhecidos aquíferos. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse tema na aula sobre a água. Então vamos fazer uma experiência para ver como que isso acontece. Aqui eu tenho um pouco de solo argiloso, arenoso, e um solo um pouco mais permeável, aquele solo fértil que a gente encontra nas hortas e nas plantações. Vamos ver quanto tempo a água demora para passar em cada tipo de solo desse. Vamos ver. Esse é o argiloso, o arenoso e aquele solo mais fértil. Aqui já começou a cair água. Então, esse aqui ele é o solo mais poroso, ele é mais permeável, os grãos dele são maiores e a água consegue passar com mais facilidade. Já nesse solo arenoso, ele também tem vários grãozinhos, mas ele demorou um pouquinho mais para passar a água. O solo argiloso ele é bem mais denso e compacto, por isso a gente consegue ver uma gotinha caindo de cada vez bem lentamente. Você sabia que é do solo que vem a maior parte do nosso alimento? Os vegetais, eles absorvem os nutrientes e água pelas suas raízes e depois nós comemos os vegetais. Os animais que as pessoas comem, como porco, boi, galinha, eles também se alimentam de vegetais. Então, todos os nutrientes que vêm do solo acabam se tornando vitaminas e minerais e alimentando o nosso corpo para que nós tenhamos mais saúde. Para que o solo seja favorável ao crescimento das plantas, ele precisa ser fértil. E o que torna o solo fértil é a quantidade de nutrientes que ele tem. Mas como que os nutrientes vão parar no solo? Muitos nutrientes estão no solo desde a formação do nosso planeta. Outros vieram da decomposição de matéria orgânica, que são os animais e plantas que apodrecem no solo. Por exemplo, as flores, folhas e frutos que caem das árvores, eles apodrecem com o tempo. Chamamos esse processo de decomposição. Isso faz com que os nutrientes que existem nos frutos voltem para a terra e a planta consegue absorver novamente esses nutrientes. Existem muitos seres vivos que vivem no solo e ajudam nesse processo de decomposição. Por exemplo, as minhocas,
As baratas, aqueles tatuzinhos pequenininhos, eles ajudam a quebrar o alimento, ou as frutas, os vegetais, em pedaços bem pequenos. Por isso eles são chamados de detritívoros. Existem também os micro-organismos, como bactérias, fungos, olha aqui um fungo, que eles fazem a decomposição, ou seja, eles se alimentam desses detritos da matéria orgânica e devolvem todos os nutrientes para o solo. Mas existem vários fatores que podem prejudicar a qualidade do solo, como a poluição e a erosão. Você sabe o que é erosão? A erosão acontece quando o vento ou a água da chuva carregam as partículas do solo, e isso causa a deformação do relevo. Uma forma de proteger o solo é manter a vegetação, pois as raízes tornam o solo mais firme e as folhas funcionam como uma barreira para impedir a força da água da chuva e do vento. Por isso, é importante mantermos a mata preservada. Vamos fazer então uma experiência para ver como que isso funciona. Aqui nessa jardineira nós colocamos só um monte de terra. Do lado de lá, nós plantamos alguns vegetais, como vocês conseguem ver. Agora a gente vai jogar água simulando a força das chuvas nessa terra, que é só terra sem vegetação e com vegetação. Vamos ver o que acontece aqui na frente. No primeiro recipiente, onde só tem a terra, a gente consegue ver que a água carrega a terra junto com ela. Isso gera a erosão. No outro recipiente, a água já sai mais pura, olha lá. Então a vegetação e as raízes das plantas conseguem proteger o solo da erosão. Agora que nós sabemos que o solo é tão importante para todos os seres vivos, nós precisamos cuidar dele. Como nós fazemos isso? Fazendo o descarte do lixo de forma correta, por exemplo. Assim a gente evita a poluição do solo. Também é importante preservar as matas e florestas, porque elas cobrem o solo e protegem da erosão, que a gente aprendeu na aula de hoje. Bom, faça a sua parte e até a próxima!